Olá, Central do Enem! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou Roseli Bittencourt e vamos estudar juros simples. Em várias situações, podemos encontrar a palavra juros. Ela está presente, por exemplo, em contas de água, de energia elétrica, indicando o valor que será incluído caso sejam pagas com atraso. Também nós podemos encontrar essa palavra em vitrines de lojas. É comum lermos anúncios como pague em 10 vezes sem juros. Essa palavra aparece ainda em diversas propagandas de financiamento de automóveis e imóveis. Mas, de maneira geral, o que são juros? É toda a compensação financeira ou remuneração cobrada pelo empréstimo de uma quantia. O indivíduo que empresta o dinheiro é chamado de credor, e o que toma o empréstimo é chamado de devedor. Os juros podem ser simples ou compostos, e o seu cálculo tem como base 3 elementos: o capital, a taxa de juros e o tempo. O capital nós vamos representar pela letra C e indica o valor inicial de um financiamento ou empréstimo. A taxa de juros nós vamos indicar pela letra I e essa taxa é expressa em porcentagem. Ela representa a razão entre os juros pagos e o capital inicial em um período. Por exemplo, o financiamento de um carro cujo valor é 30 mil será saldado após um mês com um pagamento de R$ 31.500, ou seja, nós temos de juros aí R$ 1.500 em relação a um financiamento de 30 mil. Essa razão entre os juros pagos e o capital inicial é que é a taxa de juros, no caso essa divisão dá 5 centésimos, que é igual a 5% ao mês. E o tempo? O tempo nós vamos indicar pela letra T e representa o período considerado na aplicação ou no financiamento. Observem a seguinte situação. Ana pegou emprestado a quantia de R$ 10.000 em uma instituição financeira, que cobra uma taxa de juros de 1% ao mês. Qual será o valor em reais que Ana pagará de juros para saldar toda a dívida com uma única parcela após 4 meses? Então, se você observar a tabela, nós vamos calcular mês a mês quanto a Ana vai pagar de juros. No primeiro mês, ela vai pagar 1% de 10 mil. Lembrando que 1% é 1 por 100 e 1 por 100 é 1 centésimo. Então, 0,01. Se eu calcular 1% de 10 mil, eu obtenho R$ 100. Então, ao final de um mês, ela deve 10.100. E como fica o cálculo no segundo mês? Novamente, no segundo mês, a Ana vai pagar 1% de 10 mil. Veja que ela não paga 1% da dívida ao final de um mês. É sempre em relação ao capital inicial. Então, novamente, 1% de 10 mil nos dá R$ 100. Ao final do segundo mês, ela deve 10.200, mas esse cálculo permanece para os próximos meses. No terceiro mês é 1% também de 10 mil, que dá os R$ 100. A dívida ao final do terceiro mês é 10.300 e, por fim, no quarto mês, você percebe que é o mesmo valor em juros, R$ 100, totalizando uma dívida de 10.400. Então, veja que nos juros simples, turma, ele é um juro constante, ele é o mesmo a cada período. Por quê? Porque ele é sempre calculado em cima do capital inicial. Veja, se ela deve 10.400 ao final do período, esse saldo devedor é o que nós vamos chamar de montante. Tá? O que é o montante, então? O montante nós vamos entender como o valor que ela empresta mais os juros. E qual será os juros desse período? Se ela deve 10.400 e emprestou 10 mil, logo que essa diferença, R$ 400, é os juros, chamados juros simples por ser o mesmo a cada período, calculado em cima do capital inicial. Será que é possível calcular os juros dessa situação apresentada por meio de uma expressão matemática? Vamos relembrar as informações. Ana emprestou 10 mil, a taxa de 1% ao mês durante 4 meses. O que nós fazemos então? Nós vamos calcular qual é o valor pago em um mês, em um período. Então, é 1% de 10 mil.
Então, é 1 por 100 vezes 10.000. Simplificando por 100, nós vamos ter 1 vezes 100, me dá R$100 em cada período. Não é preciso fazer mês a mês, porque já que ele é fixo, basta multiplicar pelo período, que são 4 meses. E 100 vezes 4, R$400. Olha, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando a taxa, multiplicando pelo capital e, no final, multiplicando pelo tempo. Essa fórmula aqui vai nos dar os juros do período. Então, os juros do período será quem? O capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo período. Ou seja, 10.000 vezes 1% é 1 por 100 ou 1 centésimo vezes 4. E aí eu vou refazer o mesmo cálculo. Logo, os juros será de 100 vezes 1, 100, e 100 vezes 4, R$400. Veja como é simples calcular os juros simples, né? Basta pegar o capital, multiplicar pela taxa e multiplicar pelo tempo. Fórmula CIT. Lembre-se que os juros simples é sempre calculado sobre o capital inicial. E vamos fazer algumas considerações. A primeira delas é que a taxa de juros e o tempo devem estar sempre em unidades compatíveis. Por exemplo, se a taxa for diária, o tempo deve ser expresso em dias. Se a taxa for mensal, o tempo deve ser expresso em meses, e assim sucessivamente. A segunda informação é que a taxa de juros e o tempo são proporcionais. Por exemplo, se a taxa é de 10% ao mês, então ao bimestre ela vai ser o quê? 20%. E ao ano, 120%. E a nossa terceira informação é que os montantes obtidos em uma aplicação a juros simples no fim de cada período formam uma progressão aritmética, a famosa PA. E essa informação é muito importante. Vamos detalhá-la um pouco mais. Vamos observar a sequência dos montantes da nossa primeira situação problema envolvendo o empréstimo feito por Ana. No primeiro mês, o montante 1 será o valor de 10.100. O montante 2, o valor de 10.200, o montante 3, o valor de 10.300 e o montante 4, o valor de 10.400. É possível perceber que a cada termo dessa sequência foi acrescido R$100. Portanto, nos revela que essa sequência é uma PA, uma progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é o anterior mais a razão. Nessa sequência, a razão equivale a R$100, que é justamente o juro do período. Então, a sequência dos montantes de cada período em juros simples representa uma progressão aritmética. Agora, se nós observarmos esse gráfico, nós vamos perceber a relação dos juros simples com a função afim, a função do primeiro grau. Por quê? Observe o eixo X representando o período e o eixo Y representando o montante. Então, no mês 0, que é o início dessa aplicação, Ana emprestou R$10.000, então o capital inicial 10.000. Passado um mês, o montante do período, o montante 1, foi de 10.100. A cada mês, nós vamos ter um montante correspondente. E aí, marcando esses pontos, no período 2, nós vamos ter 10.200. No montante 3, 10.300. E ao marcarmos esses pontos e unindo esses pontos, nós vamos perceber que o gráfico formado é uma reta. E, nesse caso, uma reta crescente. Por isso, há essa relação direta entre juros simples e a função afim. Veja, nós sabemos que o montante é igual ao capital mais juros.
Então, o montante é igual ao capital e os juros nós sabemos que é CIT. Se nós trocarmos o montante pelo Y e o tempo por X, nós vamos ter C mais C vezes I vezes X. Ora, esse capital inicial aqui é justamente na função afim o B, que é o termo independente. E esse capital vezes a taxa é o nosso A, o nosso coeficiente de crescimento ou de decrescimento. Tanto que nessa nossa situação problema, esse valor vale 100, ou seja, a função aqui ela foi aumentando de 100 em 100 a cada período. Então, y igual a x mais b é a cara da função afim. Vamos resolver alguns exemplos. O nosso primeiro traz em seu texto: quanto rendeu a quantia de R$ 1.200 aplicado a juros simples com taxa de 2% ao mês no final de um ano em 3 meses? Então, nós vamos anotar os dados e depois resolver o problema. Veja que ele quer saber os juros do período de um capital de R$ 1.200 aplicado a taxa de juros simples de 2% ao mês por um período de 1 ano e 3 meses. Ainda há pouco nós falávamos que a taxa e o tempo, eles têm que estar na mesma unidade de medida. Então, se a taxa está ao mês, eu vou transformar esse tempo todo ao mês, todo para mês. 1 ano equivale a 12 meses e 12 meses mais 3 nos dá 15 meses. É esse o período que nós vamos usar. Como a questão pede juros, juros é igual a CIT. Juros, então, é igual ao capital, que é 1.200. A taxa é 2%, eu posso escrever 2 por 100 ou 2 centésimos na forma decimal. E o tempo são 15 meses. Posso simplificar o zero dividindo por 100 e os juros será de 2 vezes 12 vezes 15. Tá? A ordem com que você multiplica não altera o produto. Então, eu posso fazer o dobro de 15 dá 30. E 30 vezes 12, olha, 3 vezes 12 dá 36, acrescentando o zero, R$ 360. Então, esse foi o juro do período. Vamos para o nosso segundo exemplo. O preço de uma televisão, quando comprada à vista, é de R$ 2.000. O pagamento também pode ser feito em 2 prestações de R$ 1.200. Sendo a primeira paga no momento da compra, que é a entrada, e a segunda 2 meses depois. Qual é a taxa mensal de juros simples cobrada na segunda opção de pagamento? Então, vamos anotar os dados e depois resolver o problema. A televisão estava custando R$ 2.000 à vista. Se for dada uma entrada de R$ 1.200, o restante a pagar seriam de R$ 800, porque 2.000 menos 1.200 dá 800. Então, esse R$ 800 vai ser o nosso capital inicial. Por quê? Porque é sobre esse valor que nós vamos calcular os juros cobrados, tá? Então, 1.200 é o valor da segunda parcela. Então, o montante é R$ 1.200. Perceba que de 800 para 1.200 houve um aumento. Um aumento de quanto? De R$ 400. Esses R$ 400 são os juros pagos nessa operação. Ele quer saber qual foi a taxa de juros ao mês, se esse período foram de 2 meses. Então, juros é igual a CIT. Os juros nós temos são R$ 400. O capital inicial 800, a taxa nós não temos e o tempo 2 meses. Então, basta resolver essa equação do primeiro grau. 400 é igual a 8 vezes 2 dá 16 e acrescento os 2 zeros, vezes I. Então, 1.600I é igual a 400 e I é igual a 400 dividido por 1.600. Ora, para efetuar essa divisão, eu posso simplificar o zero dividindo por 100. Eu vou ter, então, 4 para 16, que dá 0,25. Então, essa taxa é de 25%
ao mês. Vamos ver agora uma questão do Enem, Enem PPL, que é aplicado nas unidades prisionais e socioeducativas para pessoas privadas de liberdade. Essa prova é de 2018. Um rapaz possui um carro usado e deseja utilizá-lo como parte do pagamento na compra de um carro novo. Ele sabe que, mesmo assim, terá que financiar parte do valor da compra. Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra em 3 lojas diferentes. Em cada uma delas é informado sobre o valor que a loja pagaria por seu carro usado, no caso de a compra ser feita na própria loja. Nas 3 lojas são cobrados juros simples sobre o valor a ser financiado e a duração do financiamento é de 1 ano. O rapaz escolherá a loja em que o total em reais a ser desembolsado será menor. O quadro resume o resultado da pesquisa. Então, observando o quadro, nós podemos analisar que a loja A vende o carro novo por R$ 28.500 e aceita o carro dele usado por R$ 3.500. A taxa que ele está cobrando é de 18% ao ano. Na loja B, o carro dele usado, eles aceitam por R$ 13.000 e o valor do carro novo lá custa R$ 27.000. A taxa que eles cobram é de 20% ao ano. E na loja C, o valor oferecido pelo carro usado é de R$ 12.000, o valor do carro novo é de R$ 26.500 e a taxa cobrada é de 19% ao ano. A quantia a ser desembolsada pelo rapaz em reais será de... E aí nós temos as 5 alternativas. Como a questão quer saber qual o menor valor a ser pago em reais, então nós vamos precisar calcular esse valor para as 3 lojas, tá? Qual o valor a ser financiado na loja A? Se o valor do carro usado custa R$ 13.500 e o valor do carro novo é R$ 28.500, ao fazer essa diferença, nós temos um resultado de R$ 15.000. Então, na loja A, ele vai precisar financiar R$ 15.000. Na loja B, R$ 27.000 menos R$ 13.000, ele vai precisar financiar R$ 14.000. E na loja C, ele vai precisar R$ 26.500 menos R$ 12.000, ele precisará financiar R$ 14.500. Mas em cada uma dessas lojas, nós temos taxas de juros diferentes. Então, lembre-se que os juros é simples e juros é CIT, e nós vamos calcular os juros de cada loja. Para a loja A, o capital, que é o valor a ser financiado, é 15.000. A taxa de juros é de 18% e é no período de 1 ano. Então, para a loja A, nós vamos ter, dividindo por 100, nós vamos ter 150 vezes 18 vezes 1, um total de R$ 2.700. Os juros da loja B, deixa eu fazer de outra cor. Os juros da loja B, nós vamos ter um valor de 14.000, que é o capital, o valor a ser financiado. A taxa é 20 por 100 vezes o período de 1 ano. Simplificando e dividindo por 100, 140 vezes 20 vezes 1, nós temos um total de 2.800. E para a loja C, os juros da loja C, quais serão? Ele tem que financiar 14.500, a taxa de juros é de 19% e o período também é de 1 ano. Simplificando por 100, 145 vezes 19 vezes 1, nós temos 2.755. Agora, nós podemos então saber o valor total de cada loja, tá? Então, para a loja A, ele vai precisar emprestar 15.000 e pagar uns juros de 2.700 por esse empréstimo, né? Por esse financiamento, dando um total de 17.700. Para a loja B, ele precisa financiar 14.000 e por esse valor ele vai pagar uns juros de 2.800. Logo, o valor total é 16.800.
E para a loja C, ele precisa pagar 14.500 mais os juros de 2.755, totalizando 17.255. Então, respondendo à pergunta qual é o menor valor que ele vai precisar desembolsar, é o valor de 16.800, tá? Alternativa C. Queridos alunos, muito obrigada. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima.